Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia que, olha, pode de verdade mudar o jeito que a gente enxerga a nossa própria mente. Mas antes, aquele nosso aviso importante de sempre. O nosso papo aqui é educativo, tá bem? A gente vai mergulhar na ciência por trás do nosso comportamento, mas isso não substitui de jeito nenhum uma conversa com um profissional de saúde. O tema de hoje é, no mínimo, curioso. A gente vai falar sobre a necessidade do tédio. Pois é, parece estranho, né? Quase um erro de projeto. Mas e se eu te disser que a ausência total de tédio na nossa vida moderna é justamente o que está deixando a gente mais desmotivado, mais cansado, mais ansioso? Vamos investigar o que a ciência diz sobre isso e descobrir por que abraçar esses momentos de nada pode ser o segredo para a gente retomar o controle da nossa mente. Pensa com sinceridade. 15 minutinhos, sem ninguém, só com os próprios pensamentos. Sem música, sem notificação, sem nenhuma tela por perto. Para muita gente, só de imaginar essa cena já bate um desconforto. E é exatamente esse desconforto que a gente vai analisar. Por que será que a gente ficou com tanto medo de ficar a sós com a nossa própria consciência? A cena é super familiar, né? A fila do mercado, a sala de espera do médico, até aquele silêncio no elevador. O que quase todo mundo está fazendo nesses momentos? Pegando o celular. A gente preenche cada microsegundo vago. Nós simplesmente eliminamos o tédio da nossa rotina como se ele fosse um inimigo que precisa ser destruído a qualquer custo. E olha, isso não é só uma impressão, não. Os números mostram o tamanho do fenômeno. No Brasil, 89% da população com mais de 10 anos tem um celular. Essa ferramenta virou o nosso refúgio padrão para qualquer momento de pausa. O resultado disso, a gente passa em média quase 1/3 do nosso tempo acordado olhando para uma tela. Pensa bem, 1/3 da vida. Para a gente continuar, é muito importante entender o que a gente quer dizer com tédio aqui. Não é sobre não ter o que fazer. Tédio, nesse nosso papo, é um estado mental bem específico. É aquele momento em que a mente está livre, sem foco numa tarefa ou num estímulo que vem de fora. É o tempo que a gente passa só na nossa própria companhia, sabe? Com os nossos pensamentos, nossas memórias, viajando na maionese. Mas por que essa fuga quase desesperada do tédio? Acontece que essa aversão não é só um mau hábito moderno. É uma tendência neurológica, lá no fundo do nosso cérebro. Ele, por padrão, não gosta muito de ficar parado sem estímulos. E a ciência encontrou um jeito, digamos, chocante de provar isso. Essa citação de um estudo bem famoso de Harvard, que saiu na revista Science, vai direto ao ponto. A maioria de nós simplesmente não curte ficar sozinho com a própria mente. Mas o quão ruim é isso? O que alguém estaria disposto a fazer para escapar desse estado? A resposta que os pesquisadores encontraram foi, para dizer o mínimo, bem perturbadora. Vamos entender o experimento passo a passo, porque ele é muito revelador. Primeiro, os voluntários recebiam um choque elétrico que doía de verdade. Todo mundo confirmou que era uma experiência horrível e que pagariam para não sentir de novo. Logo depois, eles foram deixados sozinhos numa sala vazia por 15 minutos. A única tarefa era pensar. A única outra coisa na sala era um botão. E se apertassem o botão, recebiam o mesmo choque que eles tinham odiado. A escolha era simples: ficar entediado ou sentir dor por vontade própria. E aqui vem os resultados. 2/3 dos homens e 1/4 das mulheres preferiram dar um choque doloroso em si mesmos a passar 15 minutos em silêncio com os próprios pensamentos. É isso mesmo. Eles escolheram a dor física para escapar do desconforto mental. Essa talvez seja a prova mais forte do quão fundo vai a nossa aversão ao tédio. Ok, então se o tédio é esse vazio que a gente evita tanto, com o que a gente está preenchendo ele? A resposta não é simplesmente estímulo, mas algo muito mais potente. O hiperestímulo. É uma versão turbinada, artificialmente intensa de informação e entretenimento, projetada para ser quase impossível de resistir. A analogia com fast food é perfeita, sério. Comida ultraprocessada é criada em laboratório para ser super gostosa, para ativar nosso sistema de prazer no máximo. Os hiperestímulos digitais, redes sociais, games, séries, são projetados para fazer a mesmíssima coisa com o sistema de motivação e desejo do nosso cérebro. Eles são rápidos, fáceis e super intensos. A diferença fica muito clara quando a gente compara. De um lado, você tem atividades que pedem esforço, paciência, profundidade, tipo ler um livro mais denso ou caminhar na natureza. Do outro, o feed infinito das redes sociais, as recompensas imediatas dos jogos, as maratonas de séries. A recompensa vem na hora, o esforço é quase zero. É uma competição completamente desleal pela nossa atenção. E não vamos nos enganar, isso não acontece por acaso.
Por trás dessas tecnologias, tem times inteiros de cientistas comportamentais, psicólogos e neurocientistas. O trabalho deles é criar algoritmos que capturem a nossa atenção do jeito mais eficiente possível. Eles não miram na nossa mente racional, não. Eles miram no que a fonte aqui chama de besta-fera interior. Nossos impulsos mais primitivos, emocionais e inconscientes, que querem a recompensa agora, já. Se tudo isso que a gente está conversando até agora está fazendo sentido para você, fazendo você pensar, considere se inscrever aqui no canal. Nosso compromisso é sempre esse, traduzir a ciência do comportamento de um jeito claro para a gente poder entender melhor como a nossa mente funciona. Sua inscrição ajuda muito a levar esse conhecimento para mais gente. Bom, a gente já entendeu o problema. Fugimos do tédio e nos refugiamos nos hiperestímulos. Mas, e se o tédio não for o vilão da história? E se ele for, na verdade, um estado mental superprodutivo e necessário? Vamos virar essa moeda e explorar o poder que está escondido por trás do ato de não fazer nada. Quando a gente não está focado em nada, ou seja, quando estamos entediados, o cérebro não desliga. Muito pelo contrário. Ele ativa um circuito específico chamado rede de modo padrão, ou Default Mode Network. Pensa nela como se fosse o modo de descanso ativo do cérebro. E nesse modo, meu amigo, ele está trabalhando intensamente em tarefas que são cruciais. E as funções dessa rede são simplesmente fundamentais. É nela que a gente conecta ideias que não parecem ter nada a ver, e aí surge a criatividade. Ela que processa nossas memórias e ajuda a formar nossa identidade, conectando nosso passado, presente e futuro. É a rede de modo padrão que permite a gente simular cenários, planejar e até desenvolver empatia. Sabe aquela ideia genial que aparece do nada, no meio do banho? É essa rede trabalhando a todo vapor. Então, o ponto central é este aqui. O cérebro funciona por contraste. Se a gente alimenta ele o tempo todo com hiperestímulos, a régua da nossa motivação fica toda desregulada. Tudo que não é ultra rápido, super fácil e mega intenso começa a parecer chato, sem graça. Atividades como ler um livro, fazer exercício ou aprender algo novo perdem o apelo. Não porque elas são chatas, mas porque a nossa referência do que é estimulante foi artificialmente lá para cima. A boa notícia é que essa régua pode ser recalibrada. É totalmente possível treinar o nosso cérebro de volta para que ele encontre prazer e motivação em atividades mais profundas. Mas isso exige um esforço consciente da nossa parte para reintroduzir o tédio produtivo nas nossas vidas. Vamos ver umas estratégias práticas para isso. O plano de ação é bem simples e pode ser dividido em 3 passos. Primeiro, um período de detox para diminuir a tolerância aos hiperestímulos. Segundo, colocar de propósito na rotina momentos de tédio, sem se sentir culpado por isso. E terceiro, arrumar o seu ambiente para facilitar os bons hábitos e dificultar os ruins. E aqui vão algumas ferramentas bem concretas. Coisas simples, como não usar o celular durante as refeições ou deixar ele carregando longe do quarto, já criam um espaço mental super valioso. A ideia central é simples: criar atrito para os comportamentos que a gente quer evitar. Se o celular não está ali na mão, a chance de pegar por impulso diminui muito. E, ao mesmo tempo, facilitar o acesso ao que a gente quer incentivar. Deixar um livro na cabeceira em vez do celular é o exemplo clássico que funciona muito bem. Resumindo, o que essa análise toda nos mostra é que a gente tem uma tendência, tanto neurológica quanto cultural, de fugir do tédio e correr para o hiperestímulo. No entanto, é fundamental ter consciência disso para a gente conseguir viver com mais equilíbrio. Abraçar o tédio não é ser improdutivo, é dar ao nosso cérebro o espaço que ele precisa para funcionar no seu melhor, regulando nossa motivação, alimentando nossa criatividade e consolidando quem a gente é. E agora eu queria saber, esse padrão de fugir do tédio faz sentido na sua rotina? Como você lida com isso? Deixa sua experiência, sua percepção aqui nos comentários. Essa troca de ideias enriquece a discussão para todo mundo. E, claro, não se esqueça de se inscrever para continuar acompanhando essas análises sobre os mecanismos fascinantes da mente humana. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!